programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire. Com ele, vamos falar a respeito da situação fiscal do Estado do Rio Grande do Norte e também as perspectivas para o ano de 2021. Um ano onde a classe científica vem divulgando as expectativas de propagação de novas cepas do Covid-19. Que impactos isso pode causar para a nossa economia do Estado do Rio Grande do Norte? Tudo isso e muito mais aqui no programa de hoje. Seja bem-vindo, secretário, ao nosso Espaço Cidadão. Eu que agradeço, Robson, e aos seus ouvintes e telespectadores. Vamos iniciar a nossa entrevista. Sim, vamos falar também a respeito de pagamento de salários, né? Inclusive dos salários atrasados, né? De qual é a perspectiva do governo de atualizar esses salários, né? Que eram 4 governos que tinham vindo da gestão anterior, né? 2 já foram quitados, se não me falha a memória, e saber como é que está o planejamento para o pagamento do restante. Mas, secretário, de início eu gostaria de uma palavra sua a respeito de como é que a gente entra em 2021 em termos de equilíbrio fiscal no estado do Rio Grande do Norte. Olha, nós temos avançado no equilíbrio fiscal do Estado nesses últimos 2 anos. Se nós pegarmos todos os indicadores que nós temos, nós melhoramos, a despeito de termos enfrentado uma situação pandêmica o ano passado. Nós tivemos no ano passado um momento mais crítico, que foi ali da segunda quinzena de março até aproximadamente o início de junho, que foi um período em que você teve uma queda brutal das receitas próprias e do FPE, e não teve, no mesmo período, transferências governamentais da União para compensar essas perdas de recursos. Então, foi o período mais difícil, aquele ali do início da pandemia, em que você, inclusive, estava fazendo um esforço grande, né, para reduzir o nível de pessoas da rua, no trabalho, tudo, porque naquele momento você sequer tinha condições de expandir a quantidade de leitos, então você teve um momento mais crítico. A partir de junho, você teve, embora a economia ainda estivesse bastante fraca, mas você já tinha alguma ajuda federal para dar suporte às receitas. Depois de setembro, outubro, novembro e dezembro, não. Aí você teve uma plena recuperação. Encerrou-se o período do auxílio federal ali no início de outubro, mas aí você já teve um engate das receitas próprias. As receitas passaram a ter um desempenho muito bom ali a partir de setembro, outubro, novembro e dezembro, e veio também, a partir de novembro, a entrada de recursos do Refis estadual, aquele nosso programa de refinanciamento das dívidas que propiciou a entrada aí de aproximadamente 100 milhões. Então, do ponto de vista das receitas, você teve, no final do ano, uma retomada das receitas, a despeito de você ter, obviamente, no ano passado, um crescimento das despesas muito grande na área de saúde. Esse crescimento da receita, ele permanece nesse início de ano. Tanto janeiro quanto fevereiro, nós não temos retração de receita, nós temos um nível bom de receitas. Março vai ser um ano, fevereiro é um ano, geralmente você tem um nível de transferência, é o melhor mês do Fundo de Participação dos estados e dos municípios, tradicionalmente. Em março você tem uma queda dos repasses federais, mas nós acreditamos que com uma retomada também, esperamos em março, do auxílio emergencial, você mantenha um nível de atividade suficiente para que você não tenha queda de receitas ao longo desse ano. Então, eu espero que a gente tenha um 2021 com uma recuperação da economia, a despeito de você estar numa segunda onda de Covid, mas você não tem uma retração do nível da atividade econômica semelhante ao que você teve na primeira onda. A capacidade dos estados e municípios de reagir nesse momento, a gente tira aqui pelo estado, né? A capacidade da gente de reabertura de leitos é muito mais rápida, muito mais ágil do que foi anteriormente, e nós já estamos num processo de vacinação da população. A velocidade da vacinação da população é central para que você tenha um nível de recuperação da economia o mais cedo possível. Infelizmente, por causa do comportamento negacionista, né, absurdo do governo federal, tivemos muito atraso em relação à vacinação, e a gente já teria condição de estar muito adiantado nisso, sem precisar correr risco de novos lockdowns
no Brasil inteiro. Aldemir, e como é que a gente, com que espírito, aliás, a gente entra em 2021? Apesar dessas perspectivas de novas possibilidades de ter que frear a economia emergencialmente, ainda assim o cenário é otimista, é preocupante? O que é que você pode dizer a esse respeito? Obviamente que se a gente tivesse iniciado a vacinação da população no início de dezembro, que a gente tivesse acesso a essa vacinação muito mais cedo, essa segunda onda ela teria sido de um impacto muito menor, uma duração menor, e você teria uma reação da economia mais cedo. O atraso na entrada do Brasil na vacinação vai ter um impacto negativo nessa retomada. Todavia, eu permaneço com a expectativa de que a economia brasileira seguirá crescendo esse ano, né? Então, nós teremos um 2021 melhor do que 2020, quer porque o impacto da pandemia, mesmo acontecendo, ela será menor do ponto de vista do impacto na atividade econômica e na arrecadação dos entes públicos, quer porque, mesmo com o atraso da vacinação, a gente imagina que ali por maio, junho, você já tenha um volume de pessoas razoavelmente vacinadas e você não haja necessidade de você ter aquelas restrições de atividades econômicas que você teve no ano passado. Então, obviamente que tudo isso merece cuidado e atenção, né? Nós não estamos falando, o futuro é incerto de qualquer forma, né? A gente trabalha com essa expectativa, mas com bastante cuidado e com bastante atenção, para que você não venha a agravar o quadro de saúde da população. Obviamente que depende muito de como o processo de vacinação avança, quanto mais rápido ele avançar, melhor, e como a gente vai enfrentar, né, essa segunda onda que está acontecendo. Vamos falar... Nós estamos avançando aqui no Estado com alguns movimentos de restrições, sobretudo bares, restaurantes, né, sobretudo no horário noturno, mas estamos ampliando a quantidade de leitos. Nós estamos numa situação crítica de leitos, sobretudo aqui na capital. Então, o que exige um esforço de ampliação do número de leitos que nós estamos fazendo, mas, repito, nós ainda mantemos uma expectativa positiva em relação a 2021. Secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, Aldemir Freire, com relação a pagamento de salário de servidores, como é que está o cronograma, as perspectivas de pagamento dos salários da atual gestão e dos atrasados referentes à gestão anterior? Olha, nós, por enquanto, não mudamos nada. Nós já anunciamos o calendário mensal de pagamento dos servidores do ano de 2021 e lançamos também o pagamento do atrasado 13º ao longo desse ano, com pagamentos em janeiro, maio e novembro. Nós não alteramos isso permanece válido. O 13º de 2018, que foi uma das folhas deixadas pelo governo anterior, mais da metade dos servidores já receberam, cerca de 54%. Então, agora, em maio, nós vamos dar um outro avanço no pagamento dessa folha e concluiremos ao final do ano. Então, por enquanto, não há nenhuma perspectiva de alteração do calendário que nós já lançamos e que o nosso compromisso é cumprir tanto de 2021 quanto o calendário anunciado do atrasado de 13º de 2018. E depois desse 13º de 2018, o que ainda faltaria mais alguma coisa? Faltaria dezembro de 2018, que a gente espera que até meados do próximo ano a gente conclua o pagamento. Consiga concluir, né? E a expectativa de alguma outra receita extraordinária, secretário, para os cofres do Estado do Rio Grande do Norte, seja através de um incremento numa transferência obrigatória da União, ou mesmo de algum tipo de transferência voluntária de socorro a estados e municípios? Olha, eu não acho, não está se desenhando novo programa semelhante de socorro a estados e municípios, embora esteja se desenhando, porque aí é necessário
recursos específicos para o combate à Covid. O Rio Grande do Norte, por exemplo, estima que a gente vai ter de gastos nesse primeiro semestre do ano cerca de 125 milhões de reais, que ainda serão gastos especificamente de combate à Com Covid, Covid. até junho. Porque você, quando consegue recurso para aliviar, né, esse recurso gasto com a saúde pelo Estado, você, digamos, tem uma folga de recursos para poder destinar, inclusive, a fazer pagamento de salário de servidor, não é? Isso. No momento, qual é a situação que nós temos? Nós temos uma despesa de aproximadamente 125 milhões que a gente planeja para a Covid nesse primeiro semestre do ano. É praticamente um terço da folha líquida do salário do servidor, né? Isso. E a gente tem cerca de 40 a 50 milhões de saldo do ano passado de Covid. Então, a gente ainda tem um déficit de recursos para enfrentamento do Covid da ordem de 80 milhões de reais. Parte disso precisa ser coberto com os leitos de UTI que a gente está colocando, sendo a União entrando com o cofinanciamento desses leitos. Ela entrando no cofinanciamento desses leitos, que a gente está ampliando, e porque a União retirou, desde dezembro, começou a retirar leitos de UTI do cofinanciamento dela, né, de Covid. Então, essa retirada que é um absurdo, porque, na verdade, a obrigação pela Constituição com a saúde é da União, que é o governo federal, dos estados e municípios. Dos estados e do município, exatamente. O que a gente está querendo ele retome o cofinanciamento desses leitos. A retomada desse cofinanciamento geraria aí mais em torno de 40 milhões, mas a gente ainda precisaria de uma suplementação financeira aí da ordem de 40 milhões de reais apenas para o primeiro semestre desse ano. Então, nós temos hoje aí um déficit aí em torno de 80 milhões de reais que precisa ser equacionado. Então, nós não estamos falando de um plano de ajuda financeira semelhante, de compensação de perdas, porque nós não estamos visualizando isso. Todavia, como a pandemia não acabou, mas o regime de ajuda aos estados em função da pandemia acabou, mas a pandemia não. E nós acreditamos que nós ainda precisamos manter esses leitos, por mais que você tenha uma melhoria do quadro. Nós imaginamos que a gente precisa manter esses leitos pelo menos até meados do ano, né? Então nós vamos porque tem picos da Covid que vai e volta, né? Ninguém nunca sabe. E outra coisa... São Paulo, por exemplo, agora, nesse momento, atingiu um pico que nem naquele período mais perigoso da Covid foi atingido, né? O estado de São Paulo. E outra coisa que a gente, diferente da outra, nós não estamos exatamente num pico. Nós estamos numa espécie de platô. A gente subiu e ficou lá em cima. Nós estamos lá em cima, num nível muito alto, né? Desde ali novembro, dezembro, ganha mais contornos agora, mas a gente já está num platô há algum tempo. Então, isso ainda vai levar um certo tempo para se retroagir a um patamar razoavelmente confortável, que a gente tenha relativa segurança de voltar a desabilitar leitos de UTI para a Covid e reconvertê-los para a atividade normal. Isso então, que se as pessoas não tiverem cuidado, né, essa onda desse platô vai sendo empurrada. Se chegar a maio para junho, aí o Brasil se prepare, porque o risco de capotar é muito grande, porque aí vem o inverno e aumenta a propagação do coronavírus, sobretudo essas variações que são muito mais contagiosas. Daí o cuidado que não pode se acabar nunca, né? Isso, daí aí nós reforçamos, né? A população precisa manter os seus cuidados, o distanciamento, o uso de máscara, o uso de álcool, sair estritamente necessário. O Estado está fazendo um esforço de ampliação de leitos. Pode-se perceber que agora a capacidade de ampliar leitos é muito mais rápida, a gente consegue reabrir 10, 15 leitos de uma forma muito mais rápida do que anteriormente, porque devemos lembrar que a nossa estratégia do governo do Estado sempre foi naquele momento, não de criar um hospital de campanha, mas de ampliar os leitos de UTI dentro de sua própria rede. Ampliou tanto no Estado quanto ampliou no interior do Estado. E esses leitos eles não desapareceram, né? Eles foram reconvertidos. Quando a pandemia deu aquela para os outros setores a gente usou para os outros setores, exatamente. O que você faz agora é reverter esse leito de volta para a pandemia. Então, você consegue fazer isso de forma mais rápida.
Antes você não tinha leito, você não tinha respirador, Tinha você que não tinha comprar, era um profissionais, você não tinha desespero, né? cama. Isso, exatamente. Então, hoje você consegue reagir de forma muito mais rápida a esse processo. Né? Obviamente que não é da noite para o dia, mas é muito mais rápido do que era anteriormente. Hoje nós não falta equipamentos, não falta medicamento, então você consegue reagir isso de forma muito mais rápida. É tanto que a gente está reagindo agora. A gente vai abrir quase 40 leitos. A gente ajudou a Prefeitura de Natal agora a ampliar os seus leitos de hospital de campanha, porque agora a gente consegue essa mobilidade mais fácil. Mas, obviamente, que a vacinação é fundamental. A vacinação e o distanciamento social nesse momento, eles são essenciais para que a pandemia recue do estágio em que ela se encontra e que essa explosão não continue. Né? Nós precisamos de um arrefecimento para não só para salvar vidas, mas também para dar um maior fôlego à economia. Secretário Aldemir Freire, eu gostaria de saber qual é a perspectiva dos investimentos do governo do Estado. Eu sei que são muitos, mas, por exemplo, do ponto de vista do reforço nesse momento tão importante, para, sobretudo, as cidades de pequeno e médio porte no interior do Rio Grande do Norte. Muitas pessoas falam que a gente tem três ou quatro Rio Grandes do Norte, né? Aqui de Natal e um pedacinho da Grande Natal, um pouquinho mais do Agreste, saindo do litoral para frente, tem o meio do Rio Grande do Norte e a parte final do Rio Grande do Norte, com realidades econômico-financeiras, inclusive, completamente diferentes, inclusive quando a gente pensa do ponto de vista das dificuldades. Então, o que é que você poderia compartilhar com o nosso telespectador internauta a respeito dos últimos investimentos do governo do Estado nessas cidades do Estado do Rio Grande do Norte? Olha, a gente tem procurado atuar em algumas áreas da questão do interior. Nós temos o programa de investimento do Governo Cidadão, que nós ainda estamos concluindo hoje, tá? E hoje a gente tem se concentrado em algumas áreas. Nós resolvemos agora, 2021 e 2022, a gente dá um reforço nos investimentos em infraestrutura rodoviária. Então, a gente programou investir, a gente investiu ano passado cerca de 25 milhões em recuperação, né, e conservação de estradas, aumentamos em 20% esse ano, vamos para 30 milhões. Uma demanda nossa para o governo, para a bancada federal, foi que uma das emendas de bancada, o Estado tem direito a duas emendas de bancada, uma iria para a saúde, a outra iria para rodovias, de modo que a gente consiga, pelo menos, dobrar ou andar perto desse nosso investimento planejado na área de estradas. A estrada vai beneficiar, não só porque você faz investimento direto em todas as regiões do Estado, mas porque você melhora também a trafegabilidade, você melhora E o induz o ambiente desenvolvimento, econômico né? e induz o desenvolvimento. Então, estrada será um dos nossos pontos centrais nos próximos 2 anos. Nós também temos... Segurança alimentar, secretário, num momento tão delicado como a gente vive, sobretudo para as comunidades mais carentes. Nós temos trabalhado, desde o começo, a gente tem trabalhado e reforçado o papel do setor público como importante demandante de produtos da agricultura familiar. Então, nós estamos reforçando, nós fizemos o ano passado grandes aquisições nessa área, nós temos uma lei que obriga o Estado, a lei que foi da deputada Isolda e foi sancionada pela governadora Fátima, que obriga o Estado a 30% dos alimentos que ele compra para presídio, para hospitais, para escolas, virem da agricultura familiar. Nós estamos reforçando isso agora. Vamos lançar editais na área de saúde, vamos lançar editais na área de educação para reforçar o fornecimento de alimentos para o Estado. O Estado deve consumir por ano perto aí de 200 milhões de reais com fornecimento de alimentos. Quando você junta a alimentação de presos, a alimentação de estudantes, a alimentação de hospitais, então tudo isso é um volume grande de recursos e que a gente está avançando. E irriga a economia local, né? Porque antes tinha essa história de fazer determinado tipo de licitação que às vezes uma empresa de fora do estado ganhava e esse dinheiro do recurso do Rio Grande do Norte, que já é pouco, ia para fora do estado, ia né? para fora. Lucro, né? Então a gente está reforçando isso. Outros setores que são importantes no Estado,
O setor de energias renováveis, energia eólica e energia solar seguem importante. A gente está tendo uma resposta boa nessa área dos incentivos fiscais. Eu estive semana passada em Paulo Serros. Em Paulo Serros, você tem construído, né, um atacarejo e tem mais dois atacarejos. Tem um atacarejo construído, tem mais dois atacarejos em construções. Atacarejos que não deixam a desejar nada dos atacarejos aqui de Natal, com a mesma estrutura, praticamente com a mesma dimensão. Você imaginar uma cidade como Paulo Serros, com 3 atacarejos para atendimento à região, cada um deles ele emprega de 150 a 170 pessoas diretamente, então só aí você vai ter 150 empregos diretos com carteira assinada, e você vai ter o atendimento à região né, você vai ter atacadistas na região, que você não tinha, os comerciantes, a população comprava lá de fora, então você vai ter um barateamento do custo da região. Você tem isso está se disseminando pelo interior do estado, e vamos reforçar também a política de distritos empresariais, né, que vai para além de distritos industriais, serão distritos empresariais em alguns municípios do interior do Rio Grande do Norte, para reforçar também essas cadeias produtivas locais. Secretário, já perto de finalizar, vou testar sua memória agora, ver se a gente consegue dar um passeio rápido, onde você possa citar alguma ação importante do governo do estado, da professora Fátima Bezerra, nessas principais cidades. Por exemplo, alguma ação do governo na cidade de Mossoró. Olha, Mossoró, o maior investimento que nós temos em Mossoró em construção é o Hospital da Mulher. Certo? O Hospital da Mulher será um dos maiores hospitais do estado do Rio Grande do Norte e beneficiará não só a população de Mossoró, como toda a região oeste do Rio Grande do Norte, e desafogará, inclusive, os investimentos aqui, a demanda por saúde aqui de Natal. Então, nós temos essa área ali como área central, como investimento principal que está se desenvolvendo lá em Mossoró. Inclusive, ao longo do tempo, tem muito político que ganha com isso, né? Com esse leve trás de pessoas, de doentes, né? De enfermos, para lá e para cá na capital, né? Tem muita gente que se beneficia com isso ao longo de décadas, né? Mas você tem outros investimentos ali perto. Você tem um investimento daquela estrada lá lá de Serra do Mel, aquela estrada de Serra do Mel que foi feita recentemente ali, que liga a BR-400 a 304 à Serra do Mel. Então, foi outro investimento grande que você teve por ali. Secretário, quando a gente vai, você já citou Pau dos Ferros, falamos em Mossoró, quando a gente vai para a cidade de Açu. Olha, Açu, novamente, você teve também a área de ampliação de leitos de UTI no hospital regional, e você está caminhando para a conclusão lá de mais uma etapa do projeto do Baixo Açu. Então, não só você vai reforçar a área de investimentos de agricultura, lá é uma área com potencial de investimento em fruticultura irrigada muito grande, então é possível que você dobre a área lá do projeto lá, e você teve também a área nos investimentos de saúde no hospital de lá, que foi implantado os leitos de UTI, que vai ser um dos legados que, apesar do drama que foi essa pandemia, mas ela deixará um legado estruturado nas regiões do estado. Caicó, Currais Novos e Santa Cruz. Olha, ali você tem algumas áreas fundamentais. Caicó, um dos pontos chaves foi a questão do tomógrafo. O tomógrafo que foi instalado lá em Caicó, e foi instalado também um tomógrafo em Paulo dos Ferros recentemente. Quem não é dessas regiões não sabe o que é um drama, né? A importância do tomógrafo, né? De um tomógrafo. Se você teve tomógrafo em Caicó, e em Paulo dos Ferros também você teve instalado todo um centro de imagem que beneficia significativamente. Antes você só tinha tomógrafo no Rio Grande do Norte, ou aqui na região metropolitana, ou em Mossoró. Então, qualquer outra região que a população tivesse, você teria que se deslocar. Imagina ambulância-terapia para lá, ambulância-terapia para cá. Exatamente. Então, você tem agora 2 tomógrafos ali instalados. Você tem lá na região do Seridó inúmeras queijeiras, você tem uma modernização grande
do setor de queijos do estado, que é um setor tradicional, importante da economia regional, que dinamiza não só a questão do queijo, mas também toda a pecuária bovina e leiteira do estado. Você tem lá também, na região, você tem a construção da barragem de Oiticica, que até o final do ano se conclui. Você tem também lá você terminando lá os investimentos lá em Passagem das Traíras que você vai fazer, e há também um grande projeto de investimento lá que está sendo feito também com o governo federal. A gente definiu o projeto, transferiu para a União, que é aquele projeto de adutoras, porque você vai dotar a região de uma rede de adutoras para dar segurança hídrica e complementará as obras da transposição de São Francisco quando chegar ali no Piranhas Açu. Secretário, e João Câmara, vamos lá para o Mato Grande. Olha, no Mato Grande, ali tem uma tradição de agricultura familiar, de assentamentos. Então, eles foram bastante beneficiados com essa área de compras governamentais. Você tem, né, aquela região ali é uma região fornecedora de compras governamentais. Nós vamos caminhar ainda, num segundo momento, para investimentos em poços para as populações rurais. Nós estamos com um programa de poços, de cavar poços. Estamos implantando agora, nós vamos cavar agora esse ano cerca de 600 poços e instalar esses poços nas comunidades rurais. Provavelmente no próximo ano, esse será um programa permanente, então ele beneficiará a região de lá, mas beneficiará basicamente o Rio Grande do Norte também todo. A gente está caminhando nesse sentido, de ter um grande programa de abertura de poços nas comunidades rurais para garantir uma maior viabilidade hídrica para essas populações. Então, a gente está com um grande programa e que lá será também beneficiado. Para finalizar, São Gonçalo do Amarante, Macaíba e Parnamirim. Olha, aqui na região, acho que tem a Estrada da Produção como uma grande, né, como um grande investimento por aqui. Foi reconhecido pelo prefeito, né, recentemente. Isso. Nas entrevistas. Nós temos investimentos em saúde nessas regiões, né? Nós ampliamos significativamente os números de leitos de UTI, voltamos a dizer, não são leitos temporários, são leitos permanentes, ou seja, então nós reforçamos a estrutura de saúde. Então, nós temos investimentos ali em São Gonçalo na questão do protransporte, ou na questão da estrada da produção. Vamos avançar também em investimentos no protransporte. Nós ainda temos obras a desenvolver do protransporte aqui na região norte de Natal. Nós estamos trabalhando um projeto muito interessante aqui o que era o antigo Vale das Cascatas. Nós temos uma obra bastante interessante ali, nós vamos urbanizar aquilo vai ficar será um investimento de 12 a 14 milhões de reais. Vai dar acesso à população, ao cidadão, né? Porque hoje é quase uma área que a população não tem acesso, né? Isso, exatamente. Ali tem um projeto belíssimo que a gente está tocando, até o final do ano, a gente até conclui, no máximo nos próximos 12 meses, a gente entrega ali uma obra belíssima ali no Vale das Cascatas. Muito bem. Bom, quero agradecer a participação do secretário de Planejamento do Estado do Rio Grande do Norte, prestando contas conosco aqui no Espaço Cidadão. Muito obrigado, secretário, pela sua presença. Seja sempre bem-vindo e eu deixo um momento final para as suas despedidas junto ao povo de Natal de todo o Rio Grande do Norte que nos ouve e nos assiste nesse momento. Agradeço e reforço aqui, né, a recomendação da gente tem de cuidados nesse momento de pandemia, de reforçar o isolamento social, de reforçar o uso de máscara, de reforçar os cuidados e de proteção a si mesmo e aos seus que estão próximos, no sentido de que a gente consiga reverter esse quadro e voltar à normalidade o mais rápido possível. Sem dúvida. Obrigado, secretário. Eu que agradeço.